Lula enlouqueceu de vez e ameaçou agora o Donald Trump, dizendo que o Trump tem que falar manso com ele e exigindo respeito. Gente, por favor, tirem o álcool de perto do Lula, tirem a cachaça, tirem a birita, tirem tudo que tiver o formato aí de uma garrafa de perto desse homem para garantir, por favor, ainda que pareça uma garrafa de água mineral, tira, porque ele definitivamente não está bem. Porque agora ele resolveu atacar de frente o homem mais poderoso do mundo, o presidente americano Donald Trump, que já provou que não tá para brincadeira no palco mundial. Gente, bora direto aqui assistir ao vídeo do Lula descompensado, ameaçando e atacando o Trump de tudo quanto é jeito. E depois eu vou te mostrar como que o Lula age como Rottweiler publicamente contra o Trump, latindo alto, latindo grosso, mas por trás das cortinas do seu teatro, ele age como um pincherzinho na hora de negociar com os Estados Unidos. Bora lá então ver o vídeo, acompanha aqui comigo que você vai gostar. Isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. Vamos ver de novo, ó. Não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. Isso que eu digo sempre. Gente, o que é isso aí? Isso aí é a diplomacia do boteco do Lula, que já chegou ao absurdo de dizer que a guerra da Rússia contra a Ucrânia seria resolvida na mesa de bar. Tomando uma cervejinha com o Putin, com o Zelensky, iam sair de lá todos eles abraçados, felizes, talvez bêbados e em paz. É claro que isso aí não funciona, não é assim que as coisas funcionam. Isso é ridículo, é risível, é uma coisa anedótica. É por isso que o termo diplomacia de boteco descreve muito bem o estilo de diplomacia de Lula. Uma diplomacia de mesa de bar que não funciona, de jogar papo fora, que não funciona de modo nenhum na realidade e na prática. Ele, aliás, o próprio Lula, com essa diplomacia de boteco dele, ele conseguiu se tornar persona non grata em Israel. Vocês acreditam nisso? Depois ele dizer que os atos de Israel na faixa de Gaza eram equivalentes ao Holocausto nazista. Gente, que absurdo. Mas a gente tem um outro termo para essa diplomacia de Lula que foi dado justamente por um diplomata israelense anos atrás, lá nos primeiros anos do governo Lula, dos primeiros governos Lula. E esse outro termo também descreve muito bem esse tipo de diplomacia lulista. Sabe qual que é? Você lembra? É anão diplomático. Qual desses dois você gosta mais, hein? Diplomacia de boteco ou anão diplomático? Pode escolher. Curte o vídeo com força e me conta aí nos comentários qual das duas designações para diplomacia lulista você acha melhor. Diplomacia de boteco, anão diplomático, ou se você gostar dos dois, conta aí pra mim que eu quero ouvir a sua opinião. E agora olha aqui como por trás das cortinas desse teatro aí, o governo Lula se comporta de maneira totalmente diferente dessas bravatas públicas de Lula, em que ele ataca e provoca Trump gratuitamente na frente das pessoas do seu teatro, mas lá atrás das cortinas, é um pincherzinho latindo, pedindo por atenção, clamando por um afago. Olha aí. Governo Lula pede à gestão Trump para adiar taxas sobre aço e alumínio do Brasil. Essa notícia é de hoje. A gestão do presidente Lula pediu ao governo Trump que adie o prazo para a entrada em vigor da tarifa de 25% sobre as importações de aço e alumínio. Estava previsto agora, para essa quarta-feira, a entrada em vigor. A ideia é que exista mais tempo para negociar um acordo, para evitar que as exportações brasileiras sejam prejudicadas quando feitas para os Estados Unidos desses materiais aí. A postergação pedida, segundo interlocutores do governo e do setor privado, seria de pelo menos um mês. E, gente, olha quem que eles tiveram que escalar para fazer essa interlocução. Teve que escalar o vice-presidente, que é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Por quê? Porque Lula não tem nenhuma interlocução com o primeiro escalão de Trump. Isso saiu na imprensa recentemente. Porque, de novo, é um anão diplomata. De novo, é uma diplomacia de bar. Eles não têm nem contato lá com o alto escalão dos Estados Unidos. Aí escalaram o Geraldo Alckmin para lá e fazer uma reunião com o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer. E vamos lembrar também que o embaixador brasileiro, o chefe do Itamaraty, ministro, tentou reunião com o secretário de Estado americano, ministro de Estado, né, o equivalente lá, e também não conseguiu, nem foi recebido para conversar sobre a questão lá envolvendo o Supremo Tribunal Federal. E, gente, essa matéria aqui agora, que eu mostrei para você, foi publicada agora à tarde, depois dessa fala infeliz do Lula que eu mostrei para vocês atacando Trump.
Já tem vídeo aqui no canal falando sobre como esse tarifaço aqui do Trump no aço e no alumínio vai trazer um prejuízo bilionário para o Brasil. Vou deixar esse link aqui na tela no final para você e também na descrição para você assistir depois. Mas qual que é o meu ponto aqui? O meu ponto é que publicamente Lula fala grosso com o Trump. Ele late que nem um Rottweiler, exigindo respeito, dizendo que não adianta ir o Trump gritar lá nos Estados Unidos e que tem que falar manso com ele, Lula. E por trás desse teatro de arrogância, o governo está pedindo arrego pro Trump. Ele vai ali que nem um pincherzinho pedindo afago, carinho, para adiar o prazo da tarifa sobre o nosso aço e alumínio. Haha, agora a gente entendeu, Lula. É apenas mais um show de hipocrisia seu nesse palco desse teatro que você faz. Mas que estratégia inteligente, né? Pedir ajuda ao mesmo país que você acabou de criticar e atacar de forma arrogante, gratuitamente e de forma pública. Que estratégia inteligente, hein, Lula? Aonde você pensa que você vai chegar fazendo isso? Só pode ser na destruição do Brasil. Mas se depender de nós, você não vai conseguir. Porque em 2026 a gente vai eleger uma maioria de senadores de direita, de deputados de direita, um presidente de direita, e a gente vai chutar você, Lula, da cadeira de presidência, para onde você jamais deveria ter saído. A gente vai tirar você de onde você jamais deveria ter chegado e vai colocar você de volta em um lugar de onde você jamais deveria ter saído. Desastre econômico à vista. O presidente americano Donald Trump anunciou uma tarifa de 25% sobre aço e alumínio, afetando pelo menos 3 países: Canadá, México e, pior de tudo, o Brasil. E você não vai acreditar que até a Globo reconheceu que com o Bolsonaro foi diferente e que a falta de interlocução de Lula com o Trump piora tudo. Nesse vídeo aqui você vai entender 3 coisas. Primeiro, que história é essa da nova tarifa sobre aço e alumínio que foi anunciada por Trump? Segundo, qual é o impacto disso que vai afetar de maneira devastadora várias empresas e a economia brasileira? Inclusive você vai ver quais empresas brasileiras que vão ser bastante afetadas e como que isso vai afetar o seu bolso. E por último, em terceiro lugar, e essa aqui é a melhor parte, eu vou te mostrar um vídeo de uma jornalista da Globo News reconhecendo que com Bolsonaro foi diferente e que nós podemos ser prejudicados pela falta de boa relação do Lula com o Trump. E você vai querer assistir essa fala da jornalista porque mostra que até na imprensa os ventos estão mudando. Ou talvez vamos reformular, até a imprensa está mudando por conta dos ventos que vêm dos Estados Unidos. Então dá-lhe efeito Trump! Ou seja, gente, isso aqui é um vídeo informativo para você que quer entender melhor relações internacionais, como todos nós vamos ser afetados pela taxação e como esse acontecimento, somado à falta de interlocução do Lula, diferente do que acontecia com o Bolsonaro, como isso tudo nos afeta. E se você quer aprender isso, já deixa o seu like para você receber mais esse tipo de conteúdo. Bora então começar aqui direto ao ponto com a notícia do Poder 360, que diz que o Brasil será afetado por taxação dos Estados Unidos sobre ferro, aço e alumínio. E o primeiro parágrafo aqui é o hard fact. O que aconteceu? Estados Unidos são os principais compradores de ferro, aço e alumínio do Brasil. E o presidente norte-americano, Trump, disse a jornalistas ontem que vai anunciar hoje o início da taxação de 25% sobre todas as importações lá nos Estados Unidos de aço e alumínio. Esse aqui é o hard fact, gente. Esse aqui é o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês. E agora vamos para o segundo. Como que isso afeta a nossa economia? Bom, o Brasil exportou 6 bilhões em ferro, aço e alumínio em 2024, divididos aí em 6 bilhões de ferro e aço e 267 milhões de alumínio. Gente, o dado grosso aqui de 6 bilhões é bi, não é mi. E é dólares, não é reais. É muita coisa. E agora acompanhe aqui comigo o segundo gráfico aqui da matéria, que vai falar um dado aqui também bem importante e interessante. Ó. Os Estados Unidos são o maior destino de ferro e aço do Brasil e ficam na segunda posição quando a gente fala de alumínio. O Brasil exportou 15,6 bilhões de ferro, aço e alumínio em 2024. Desse total, 40%, quase a metade, foi para os Estados Unidos. E olha aí o gráfico, primeiro aqui em relação a ferro e aço. Estados Unidos, o maior país para o país para o qual a gente mais exportou, reformulando. E em seguida aqui o gráfico aqui em relação ao alumínio, com os Estados Unidos sendo o segundo país para o qual a gente mais exportou alumínio. É o segundo país que mais compra alumínio do Brasil. Isso aqui, gente, começa a nos dar uma ideia da importância dessas exportações para os Estados Unidos para a nossa economia. Tá, Deltan, mas quanto isso aí representa das nossas exportações? Gente, isso aí dá quase 16% das nossas exportações para os Estados Unidos. E os Estados Unidos são o segundo destino das nossas exportações principal. A gente exportou cerca de 40 bilhões para os Estados Unidos
E dessas 40 bilhões, cerca de 16% constitui essas exportações aí de aço, de ferro e de alumínio. Ou seja, é muita coisa. Tadeu, mas qual a importância disso? Gente, são bilhões e bilhões de dólares todos os anos que entram aqui no Brasil em troca do nosso ferro, alumínio, aço e que geram aqui renda, riqueza, empregos, que giram a roda da nossa economia. O nosso país é um grande exportador de commodities. Ele não tem como sua principal força na economia a exportação de tecnologia, de softwares, de produtos industrializados com alto valor agregado, não. Infelizmente, nós ainda somos um país que exporta coisa barata, extraída da terra, seja do agro, seja mineração. A gente exporta muita coisa sem agregar valor. A gente exporta, por exemplo, 1 quilo de ferro, 1.000 gramas, e esse 1.000 gramas de ferro que a gente exporta, a gente recebe o mesmo valor que a gente gasta para comprar um chip depois que vem lá da China, de 10 gramas, ou seja, 100 vezes menos peso, menos matéria-prima, e com o valor equivalente ao quilo de ferro que a gente exportou. A maior parte da nossa economia justamente faz parte da nossa economia, aí, da exportação especialmente, a exportação de commodities do agro e outras que vêm de mineração, como aço, ferro e alumínio. O agro, para vocês terem ideia, responde por 25% do nosso PIB e 50% das nossas exportações, só para você ter uma ideia. E a isso se soma a exploração dos minerais, que se soma ao agro. Quais são as nossas grandes empresas da Bolsa? Você lembra aí de cabeça? Não é um Google, uma Apple, não, mas é a Vale e a Petrobras, que tiram coisa da terra, matéria-prima bruta. A Vale minério e a Petrobras petróleo. Então, gente, infelizmente, esse tarifaço ele vai ser um baque gigantesco para a nossa economia. E se você conseguiu entender a gravidade disso, vá deixando seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e agora vem comigo entender quais vão ser especificamente as empresas brasileiras afetadas por essa medida do Trump. Bora dar uma lida aqui neste fio do Rafael Zatar, tá? Como o Brasil vai ser impactado e quais empresas vão sentir? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeiro, a Vale. A Vale pode não exportar aço diretamente, mas vende o minério de ferro, que é a base da produção. Com a nova tarifa, a demanda pelo aço brasileiro nos Estados Unidos pode cair, e isso afeta diretamente a Vale. Menos produção de aço significa menos compra do minério. Se o mercado global não compensar isso, ela pode ver seu faturamento diminuir e até repensar os seus planos de produção. Isso é verdade também para as outras empresas aqui que ele aborda. Basicamente, ele vai repetir a mesma ideia. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, uma das maiores exportadoras de aço do Brasil para os Estados Unidos. Vamos para a próxima. Gerdau, que já tem fábrica nos Estados Unidos, exporta muito aço também para lá. Vamos para a próxima. Uzi Minas, focada em laminados de aço, também está na linha de frente aí. Boa parte da sua produção é exportada. CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio. A CBA já enfrenta dificuldades por conta de custos elevados de energia no Brasil e com essa tarifa, vender para os Estados Unidos pode se tornar inviável e afetar toda a cadeia produtiva. E o impacto, gente, vai além das gigantes. Setores que dependem de aço e alumínio, como a construção civil e automotivo, podem ver os preços aí dispararem. A balança comercial do Brasil, que sempre conta com as exportações para equilibrar as contas, também vai sofrer. Com menos dólares entrando, adivinha o que vai acontecer? O dólar pode ficar mais caro, tende a ficar mais caro. Isso pressiona ainda mais os preços internos. Gente, lembra? Com a alta do dólar aumenta custos como combustível, aumenta a compra de maquinários que precisa para a produção industrial aqui no Brasil e mais. Vale mais a pena, com a alta do dólar, você exportar a produção agrícola do que vender no mercado interno, diminui a oferta no mercado interno, aumenta o preço. Ou seja, tudo isso vai impactar o seu bolso. No fim das contas, essa tarifa é um soco no estômago de algumas das maiores empresas do Brasil e pode desencadear uma série de ajustes na economia. As próximas semanas vão mostrar se o governo brasileiro vai tentar negociar ou se as empresas terão que se virar sozinhas para enfrentar o impacto. O que você acha? Você acha que o Lula vai ajudar ou as empresas vão ter que se virar? Vai me contando aí. Uma coisa é certa, o desafio está posto e o jogo será pesado, pesadíssimo. Indo agora para a terceira parte do vídeo, você já teve aí um teaser, ó, vou deixar na tela aí para você te aguardando. E aí a gente olha tudo isso e pensa, o que o governo Lula vai fazer? Com certeza o governo tem algum plano, né, para proteger a economia, as empresas brasileiras. Com certeza os diplomatas vão entrar em ação agora para negociar com os Estados Unidos uma solução, tentando acesso. Agora, gente, presta atenção nisso aqui, ó. O Trump ele já tinha anunciado tarifas parecidas com essas no primeiro governo dele. Mas o Brasil conseguiu que a tarifa fosse suavizada. Sabe por quê?
porque o presidente era Bolsonaro e tinha proximidade, contatos, relacionamento de alto nível entre os primeiros escalões dos dois governos. E por isso o Brasil não foi afetado pelo tarifaço do Trump no passado. Assiste aqui comigo, bem rápido, a jornalista Camila Bonfim, da Globo News, ela tendo que admitir isso, a própria Globo admitindo isso em voz alta e pior, ela dizendo que o próprio governo Lula reconhece que a negociação com o Trump vai ser muito difícil porque o governo Lula não tem nenhuma relação com o Trump. Assiste isso aqui comigo porque é muito preocupante de ver e ao mesmo tempo mostra aí como os ares do jornalismo estão mudando. Trump, no governo 1, já tinha feito isso com o Brasil. Agora, qual a diferença? Trump anunciou em 2018 a tarifação de aço e alumínio, só que à época, como era o governo Bolsonaro, tinha contato de primeiro escalão com o primeiro escalão, enfim, Bolsonaro se inspira em Trump, houve conversas, houve aproximação e essa tarifa virou uma cota, que era uma suavizada, uma flexibilizada nessa aplicação, portanto, não teve aquele efeito full, aquele efeito mais forte, teve sim efeito, mas não teve tão forte quanto uma tarifa de 25%. O que a gente vive hoje? O Brasil hoje, no governo Lula e no segundo governo Trump, qual é a situação? O Brasil não tem relação de primeiro escalão com os Estados Unidos. Lula não tem essa ligação com Trump, muito pelo contrário. E mais, só para a gente lembrar, Lula não foi convidado para a posse de Trump. Ele mandou, então, a Maria Luísa Viotti, que é a embaixadora brasileira em Washington. Isso já nos sinaliza simbolicamente como o Brasil só trata com os Estados Unidos ali, tecnicamente, em outros escalões, não de presidente para presidente. E isso vai dificultar bastante a relação a partir de agora. Porque Trump tem feito essa política da intimidação no tarifaço até com países aliados, porque é uma política, um discurso, uma promessa de campanha. Só que ele faz com os aliados ou com alguém que ele pode negociar, como tática mesmo para chamar para a mesa para negociação. Você tensiona, cria um clima difícil para as duas partes, as duas acabam querendo um meio termo e ali se senta para negociar. O que a gente vai ver agora é o desafio do Brasil para fazer isso, porque com dois presidentes tão dissonantes, com visões tão diferentes e sem essa relação direta, o desafio da diplomacia vai ser fazer essa negociação, ela será feita em algum termo se houver espaço para isso, mas o Brasil está enfrentando nesse segundo mandato de Trump essa situação de ter um governo que não conversa em primeiro escalão. Vamos ver o que isso vai dar, mas é o cenário que a gente tem. Gente, é isso aí. E aí, o que vocês acham que o governo Lula vai fazer para sair dessa sinuca de bico com Trump? Será que tem salvação? O que a Bíblia nos recomendaria dentro do Ministério de Reconciliação é o Lula ir lá buscar fazer as pazes, uma aproximação, uma conversa. Mas o que você acha que vai fazer? O Lula anunciou recentemente aí num discurso que se o Trump nos tarifar, a gente vai tarifar eles. O que pode gerar uma escalada de conflito em que o Brasil tem muito, mas muito mais a perder do que os Estados Unidos com o conflito. E aí, será que tem salvação? O que você acha? Olha, pessoal, o governo Lula pode não saber o que fazer, mas a gente que é da direita sabe muito bem, sim, o que fazer para conseguir ter vitórias eleitorais expressivas em 26 e tirar esse desgoverno aí do poder, dando um basta nos abusos judiciais. E a resposta é uma só: se armar até os dentes com conhecimento sobre como agir a partir de agora, para agir com força e estratégia. E é por isso que eu quero convidar você para conhecer ainda mais a fundo esses assuntos todos na Academia de Justiça e Política, o ambiente de sala de aula que eu criei especialmente para compartilhar com você quais são as pautas mais urgentes e centrais da direita, para capacitar e armar você até os dentes com conhecimento, te deixando pronto para a luta em prol da nossa vitória da direita em 2026. Você vai aprender como defender o que você acredita nas redes sociais, na sua vida, e é o meu ambiente de ensino mais completo com tudo o que você precisa saber sobre os abusos contra as liberdades, sobre a corrupção e sobre a impunidade. E se você ficou interessado, confere aqui o link na descrição do vídeo ou então nos comentários, que eu quero ter a honra de ter você como aluno, ou então mira aqui o seu celular aqui para esse QR Code que aparece aí na tela, que você vai para a página que você vai encontrar todas as informações sobre o curso, porque eu quero ter a honra de ter você como aluno. Corre lá, porque eu estou com condições especiais que duram pouquíssimo tempo. Ano passado eu abri academias para inscrições por só 7 dias e hoje você tem a oportunidade de fazer parte dela. Espero você lá, se inscreve lá, grande abraço!